Deuteronômio 1, 35 e 36, você já encontrou, amém? Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: nenhum dos homens dessa geração perversa verá boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos seus filhos e aos filhos dele, terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Amém? Quero falar com você nessa noite, quero refletir com você sobre uma palavrinha, que nós acabamos de ler. A palavra perseverança. É preciso que a gente persevere em tudo o que nós fazemos na vida. Nós sabemos que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Então, o maior poder que Deus já deu ao ser humano foi a capacidade de escolher. E nós escolhemos todos os dias, muitas vezes ao dia. Escolhas sábias, escolhas certas, trazem bênçãos. Escolhas erradas trazem consequências e problemas na vida da gente. E a gente precisa sempre aprender isso, lembrar disso. Mas não basta apenas tomar uma decisão nas coisas. É preciso que a gente insista naquilo que nós decidimos fazer. Perseveremos naquilo que nós decidimos escolher. E muitas pessoas perdem a bênção de Deus, perdem a graça de Deus, perdem o relacionamento com Deus, porque não perseveram na escolha que fizeram um dia nas suas vidas. E às vezes as pessoas ficam colocando tantas culpas e dando tantas desculpas para aquilo que dá errado, mas na verdade é falta de perseverança. E é muito fácil nós não perseverarmos em alguma coisa, principalmente quando a gente tem um alvo, tem um objetivo, uma promessa de algo que é muito grandioso aos nossos olhos. Toda vez que parece que algo é muito grande, a dificuldade em perseverar, em insistir, em se manter, estar no caminho daquela decisão, ela se torna uma tarefa difícil. E isso atrapalha muitas vezes, e muitas pessoas perdem a sua direção. Esse texto, ele nos fala especificamente desse homem, chamado Caleb. Nós podemos associar a ele Josué, porque foram os dois únicos que perseveraram, de toda uma geração, de pessoas que saíram do Egito, foram os dois únicos que acreditaram. E às vezes, a gente quer estar em coisas em que a maioria concorde. Já notaram isso? A gente sempre diz que quando há maioria é porque Deus está aprovando, porque quando há a maioria das pessoas concordando com alguma coisa, é um sinal claro da ação de Deus. E nem sempre é. Às vezes a maioria é burra, às vezes a grande maioria não sabe o que está fazendo, ou é levada por interesses escusos. E esse caso é um caso bíblico que relata exatamente uma situação como essa, que é a situação de quando os espias foram enviados para verificar a terra aonde eles estavam se dirigindo. Havia uma promessa de Deus de uma terra maravilhosa, de uma terra que manava leite e mel, de uma terra onde Deus faria grandes coisas e seria uma terra muito acolhedora para aquele povo. E aí entra uma coisa muito interessante. Hoje de manhã eu estava falando isso com os homens na classe. O grande problema é que a gente vive uma coisa que a gente aprende com os nossos antepassados e passamos depois aos nossos descendentes, que é totalmente errado. E a gente ensina as pessoas que a vida é linda, que a vida é fácil, que a vida é tranquila, que a vida é só a gente ter muita fé que as coisas vão dar certo. Mas isso é assim? A vida é desse jeito? Será que as coisas são dessa maneira? E esse texto é um texto que prova para a gente o contrário disso.
onde Deus diz para aquele povo que Ele havia preparado um lugar, uma terra que tinha leite, que tinha mel, uma terra, isso quer dizer para a gente que a terra era produtiva, que a terra seria muito boa para com eles, que tudo naquela terra seria abundante, mas naquela terra tinha problemas, naquela terra tinha gigante, naquela terra tinham inimigos ferozes, naquela terra haviam problemas, ou seja, a vida não é bela, a vida não é fácil. O próprio Deus está dizendo para eles: eu preparei um lugar muito bom para vocês, mas vocês vão ter que entrar lá e vão ter que tomar posse desse lugar. Às vezes, queridos, nós fazemos uma grande confusão e por isso nós não perseveramos nas coisas. A gente olha para a promessa de Deus. Oh, o Senhor nos preparou lugar nos céus. Lindas e belas palavras de Jesus. Ou depois dessa vida nós teremos uma vida sem dor, uma vida sem problemas, uma vida da presença de Deus, uma vida eterna. A promessa é essa, glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus não mente. Mas, querido, Deus não está dizendo que vai se alcançar isso de uma maneira simples e fácil, porque seria muito simples, seria deitar numa rede e esperar que Deus nos dê tudo de bandeja. Mas eu te pergunto, aonde na Bíblia Deus já fez isso? Fica sossegado, você não precisa fazer nada, porque eu vou te entregar tudo. Tem gente que pensa que a vida é assim, não pensa? Tem gente que pensa que é simplesmente eu ter uma vida com Deus, uma vida de oração, e as coisas vão cair do céu. Que o trabalho vai ser simples, que eu não vou ter que me dedicar, que você conseguir um diploma, uma graduação, numa universidade, numa faculdade, vai ser algo tão tranquilo, é só você chegar lá e você se dar bem com todo mundo, que você vai tirar as melhores notas e vai conseguir o seu diploma. Ah, se fosse desse jeito, queridos, não é desse jeito, não é assim que as coisas funcionam, é preciso perseverar, e perseverar, queridos, não é fácil, perseverar é dureza. Por quê? Porque aquilo que Deus promete para nós é maravilhoso, mas há uma distância entre o agora e a promessa. E não é fácil esse percurso. Esse percurso não é simples, queridos. Esse percurso é difícil. E a gente pode ver de tudo que há na vida hoje. Tudo que há na vida. Olha, eu fico pensando, eu fico vendo, né? Às vezes as pessoas dizem, fulano, né? Fulano conseguiu uma bela casa, fulano tem um bom carro, fulano tem uma condição financeira legal. Mas você não sabe o que ele teve que ralar para chegar ali. Nossa, mas o fulano, olha, ele saiu de uma família tão simples, e ele conseguiu o seu diploma universitário, ele fez uma pós-graduação, mas você não sabe o que ele teve que passar para chegar ali. E o fulano começou o seu pequeno negócio e hoje ele é um empresário. Você não sabe o preço que ele pagou para chegar lá. Você quer ver um exemplo simples que atinge a todos nós que estamos aqui? Alguns, é claro, ainda não tiveram esse privilégio, mas vão ter em nome de Jesus. Que coisa linda é quando a gente casa, não é? Quem tem uma boa lembrança do seu casamento, não é tão bonito? Oh, rapaz, você está ali nervoso aqui na frente, o pastor mexendo com você, te deixando mais nervoso ainda, e a noiva não chega, e os convidados estão na igreja, e quando você olha para a porta e você vê aquela mulher maravilhosa chegando que vai casar com você. Não é mais ou menos assim o casamento? Ou deveria ser? Ou deveria ser. É lindo, não é? E aí casa, aquela festa, que coisa bacana, cumprimentos, né? Comidas, orações, tudo é maravilhoso. Depois lua de mel, fantástica, depois volta, e aí a gente vem para a realidade de novo, que tem que trabalhar, que tem que pôr alimento dentro de casa, que tem que correr atrás para construir os sonhos. E aí nós passamos uma fase que todo mundo que se casa acaba passando ela mais cedo ou mais tarde. Vem a gravidez.
Eu me lembro muito bem da primeira gravidez lá em casa do meu filho. E a gente sonhava, poxa, que bênção, meu sonho ser pai. E orava, botava as mãos na barriga e profetizava, vai ser bênção, vai ser inteligente, vai ser muito bom, esse tempo vai ser maravilhoso. E aí nasce a criança. E aí você, pai, pensa, caramba, que responsabilidade agora. Aí eu te pergunto, a gravidez, o casamento, ali é tudo lindo e maravilhoso, mas até o teu filho se tornar adulto, esse tempo todo é só alegria e felicidade? Quantos não choram muito? Quantos não vê os filhos fazendo tudo o contrário do que ele queria? O filho sendo tudo, menos um filho que traz honra e alegria. Eu estou falando mentira, queridos? Não é verdade? Não acontece isso na grande maioria das famílias nos dias de hoje? E o filho às vezes fazendo tudo aquilo que nós não gostaríamos que eles fizessem, experimentando coisas que nós não gostaríamos que eles experimentassem. Então, querido, não é fácil entre o nascer de uma criança, aquele bebê lindo, maravilhoso, você cuidou com todo carinho, ou a bebê, até ela se tornar adulta, ou adulto, e ter a sua própria família, e te dar alegrias. Isso demora. Então, entre o sonho e a realização dele tem um tempo de grande desgaste. Educar um filho é mole? Alguém poderia dizer para mim aqui que é fácil educar uma criança? Alguém seria corajoso ao ponto de dizer isso? Como foi simples criar meus filhos? Por melhores que sejam nossos filhos e filhas, é difícil. Não é fácil educar uma criança. Não é fácil trabalhar para dar o sustento a uma criança, para dar o que ele precisa no seu dia a dia. Então, uma distância muito grande entre o sonho da gravidez e a criança depois se tornar um adulto, e você dizer assim, ai, como é bom poder dizer, glória a Deus, olha que bênção que meu filho ou minha filha é, que maravilha, como Deus abençoou, como Deus ajudou, mas só você sabe o preço que você pagou para educar o seu filho e a sua filha. Você entende isso, amém? Você sabe o preço que você pagou, não sabe? Não foi caro? Ou foi barato? Foi difícil, queridos. Entenda isso, entre o momento que Deus promete uma terra e o tempo de entrar na terra e usufruir dela, existe uma distância, queridos. E não se chega à terra e usufrui dela, se não houver perseverança. Muitos caem pelo caminho, porque não conseguem perseverar. É lindo e é bonito ouvir de Deus uma promessa, mas mais lindo ainda é depois que o tempo passa, você ver a promessa realizada, mas só vê quem perseverou. Quem apenas sonhou, nunca vai chegar ao final do caminho e ver a promessa cumprida. Caleb e Josué, dentre uma geração de jovens que saíram do Egito, não conseguiram perseverar na promessa de Deus. Ficaram pelo deserto e se transformaram em adubo naquelas areias, porque morreram e foram enterrados nas areias do deserto, porque não perseveraram na fé, não perseveraram na promessa. Irmãos e irmãs, quantos de nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, e a gente não persevera nesse chamado? Como é lindo o chamado de Deus. Você saber que um dia vai acabar tudo isso aqui, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade? Não é uma bênção pensar nisso? Não é uma coisa maravilhosa? Eu digo que é a melhor promessa que tem na Bíblia, queridos. Saber que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas, querido, entre hoje, que a gente está vivo, e o dia da eternidade, lá tem um espaço de tempo, e só vai alcançar isso quem perseverar. E perseverar significa enfrentar dificuldade, significa enfrentar a incredulidade das pessoas, significa lutar com os problemas do dia a dia. Queridos, quem fica olhando para o tempo, se o agricultor ficar olhando para o tempo, ele não planta.
Ele não faz nada. Se a gente ficar olhando e esperando a melhora do clima e da situação à nossa volta, nós não realizamos absolutamente nada na nossa vida. Então o que nós precisamos? Confiar na promessa de Deus, mas perseverar. A cada dia levantar e dizer: ainda não vejo, mas eu creio que o Senhor já preparou e eu vou chegar lá. Não posso desistir, não posso parar, não posso desanimar, não tenho o direito de morrer na areia do deserto, porque a minha promessa é depois que o deserto acaba. Nós precisamos tomar posse disso na nossa vida, irmãos. E a gente às vezes encontra o máximo de pessoas desanimadas no dia a dia, que estão olhando para as circunstâncias à sua volta, estão olhando para os governos, estão olhando para as crises, estão olhando para as circunstâncias físicas que nos cercam, e não estão perseverando na certeza de que aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra o que ele prometeu. Caleb é um homem que crê, que persevera, é alguém que tem clareza de entendimento, que o Deus Todo-Poderoso prometeu, vai acontecer. Queridos, quantas vezes eu vejo pessoas duvidando daquilo que Deus prometeu? Irmãos, nós não podemos ficar assim, nós precisamos perseverar, por mais difícil que as coisas sejam, e a vida não é fácil, irmãos. A vida não é fácil, a vida é difícil, a vida cristã é difícil, irmãos. Não é simples e fácil viver a nossa fé todos os dias, no mundo em que nós vivemos, e dizer assim: tiro de letra, estou tirando de letra. Não, é difícil. Crente que vive com Deus, crente que tem vida com Deus, vai sempre dizer: hoje passou mais um dia, foi dureza, mas venci, perseverei em nome de Jesus. Você não vai encontrar um crente de verdade dizendo assim: tranquilo, isso é moleza, fácil levar a vida. Não, queridos, não. Porque nós vamos nos deparar no dia a dia, na nossa caminhada até o cumprimento da promessa, com problemas que virão ao nosso encontro. Porque o objetivo do nosso mundo, o objetivo do inimigo das nossas almas, o objetivo da nossa carne, é que a gente não chegue ao final para receber a promessa. E todo dia nós teremos que persistir. Todo dia nós teremos que lutar, e todo dia, à tarde ou à noite, nós teremos que agradecer pela vitória, e dizendo que amanhã a sua misericórdia me alcance. Essa tem que ser a vida do cristão, queridos. Eu acredito que Caleb, Josué foram homens assim, foram homens que não tiraram os olhos do Senhor, não tiraram os olhos das promessas de Deus, mas enfrentaram as dificuldades do dia a dia, perseverando, lutando contra elas, segurando firme a rédea da sua vida e acreditando que o Senhor estava com eles constantemente. Eu posso dizer que 3 coisas interessantes nós podemos aprender com Caleb, para que nós possamos perseverar com o Senhor. A primeira delas é que a gente precisa ver as situações a partir de um referencial divino. Às vezes nós não olhamos para a vida a partir de Deus, nós olhamos a partir do problema, a partir da própria vida, ou a partir de nós mesmos. Caleb, ele não olhava para as dificuldades, e nem Josué, pelo que as dificuldades aparentavam. Querido e querida, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, eu gostaria que você gravasse isso, se lembrasse disso. Que você amanhã na segunda-feira, quando você acordar, abrir os seus olhos, você se lembre disso e pratique isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, ao levantar todo dia, ao abrir os nossos olhos, é olhar para o Senhor e dizer: Senhor, misericórdia
misericórdia de mim nesse dia. Não permita que eu desanime. Não permita, Senhor, que eu esmoreça diante dos problemas que vão se levantar nesse dia. Sabe por quê, queridos? Porque os problemas vão se levantar. Os problemas vão aparecer. E se nós não estivermos firmados no Senhor, com a certeza de perseverar, de ir contra aquilo, crendo que Deus nos trará vitória, nós desanimamos, queridos, e nós nem saímos de casa. Seria preferível ficar em casa e não enfrentar problema nenhum, mas nós precisamos sair, nós precisamos ver o que está lá fora, nós precisamos enfrentar os problemas, porque, querido, aqui e agora é a prova, depois é só o resultado e a nota final. E se a gente não fizer a prova, nós não seremos aprovados e nós não vamos passar. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos levantar a cada dia, olhar para os nossos problemas, não como os maiores problemas da nossa vida, não como algo que vai nos consumir, mas como algo para o qual Deus olha e diz: você está aí, mas você não me impede de avançar, você não me impede de conquistar, você não me impede de crer, você não me impede de crer que Deus está agindo e que tudo vai mudar. Nós precisamos disso. Olhe para o seu problema de uma perspectiva divina, não olhe pela perspectiva humana. Quando Davi sai ao encontro daquele gigante Golias e vai lutar com ele, ele não está olhando para Golias com seus olhos naturais, ele está olhando com uma perspectiva divina, porque ele não vê o tamanho dele, ele não olha para as armas dele, ele não se apavora com a força daquele gigante, mas ele olha para ele e diz: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Perspectiva, querido. Olhe para os seus problemas a partir de uma perspectiva divina. Olhe para a sua família a partir de uma perspectiva divina. Olhe para os desafios do seu trabalho a partir de uma perspectiva divina. Não olhe a partir da sua perspectiva, não olhe a partir das perspectivas do mundo, olhe como se você estivesse olhando do alto e vendo que Deus está vendo. Esse era o segredo de Caleb. Quando os 10 espias chegaram e relataram o que havia na terra, disseram: maravilhosa, fantástica, rapaz, é tudo que Deus prometeu. Mas não dá para ir lá não, hein? Rapaz, vocês não viram o tamanho dos homens que tem lá. Ah, se vocês vissem, são gigantes poderosos, as muralhas, as fortalezas são intransponíveis. Sabe o que vai acontecer? Eles vão pegar a gente, vão matar a gente igual se mata gafanhoto. Eles vão pisar em nós, eles vão nos arrebentar. Essa é a perspectiva do homem, queridos. Essa é a perspectiva da crise do mundo de hoje, do mundo que não é lindo, da vida que não é bela e dos problemas que existem. Essa é a perspectiva. Mas Josué e Caleb chegaram e disseram: não, rapaz, se Deus está conosco, nós devoraremos os nossos inimigos como se fossem pães. Você toma posse disso na sua vida essa noite? Perspectiva divina, meu amado. Deus quer que você tenha uma perspectiva divina diante das dificuldades do dia a dia, diante dos seus problemas, e então assim nós perseveraremos, e nós venceremos o deserto, atravessaremos o deserto, e chegaremos naquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Só assim. E essa promessa é para a sua casa, essa promessa é para o seu trabalho, essa promessa é para o seu bairro, essa promessa é para a nossa cidade, essa promessa é para a nossa igreja, essa promessa é para nós todos, irmãos. Não olhe para o mundo e as dificuldades a partir do que o homem pensa, olhe a partir do que Deus está vendo. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com você, é que Caleb, ele tinha uma maneira diferente de olhar
e viver a promessa do Senhor. Eu quero falar para você sobre seguir o Senhor com integridade. É preciso seguir o Senhor com integridade, queridos. Só persevera quem vive uma fé íntegra. O que é integridade? Integridade é justiça. Integridade é ser uma pessoa boa. É ser uma pessoa justa em todas as coisas que você faz e você age. Como tem faltado integridade nos dias de hoje às pessoas, queridos. Ser íntegro é não faltar com a verdade jamais. Olha o que esses homens disseram, os 10 espias. Eles viram que tudo era maravilhoso segundo a promessa de Deus, mas eles faltam com a integridade. Eles faltam com a verdade. Eles começam a olhar para os inimigos, para os problemas, como se eles não fossem nada. Como se eles não tivessem nenhuma chance. Uma vida cristã íntegra, uma vida cristã realmente de alguém que está na presença do Senhor, é uma vida cristã onde nós entendemos que independente do tamanho, independente da força do inimigo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uma vida íntegra, queridos, é uma vida de justiça, é uma vida onde nós vivemos a palavra, onde o nosso discurso está alinhado com a nossa prática. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Nós não podemos falar de paz e desejar guerra. Nós não podemos falar de amor e odiar. Nós não podemos falar de justiça e depois a gente quer achar uma brecha para se beneficiar das coisas. Integridade. Caleb era um homem que vivia em integridade a sua vida cristã. Ele era um homem que vivia com justiça. Ele era um homem que vivia aquilo que o Senhor mandou que eles fizessem. Será que hoje nós vivemos em integridade com a palavra de Deus? Será que hoje nós vivemos em integridade com tudo que Deus nos pede para fazermos? Eu falei hoje na classe dos homens, a gente estava conversando sobre isso, queridos. De que adianta eu dizer que eu tenho Jesus, eu pertencer a uma igreja, eu ser pastor de uma igreja, eu pregar para vocês, mas na minha casa é tudo ao contrário. No trabalho onde eu tenho, no meu trabalho secular, eu faço tudo errado. Se lá na rua, no trânsito, por mais que as pessoas façam coisas erradas, e a gente tem vontade de chamar o sujeito de filisteu, não é verdade? Chamar de incircunciso, né? Filho de Belial. Esses xingamentos são crentes, né? Brincadeira, isso é xingamento, né? São colocações, né? Por mais que a nossa língua queime, a gente precisa se conter. E a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente fala. Como nós precisamos viver uma vida cristã com integridade hoje, irmãos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, e quando eu falo isso aqui, eu não estou chamando a atenção de ninguém, não. Eu estou trazendo esclarecimento e entendimento. Tá? Entendam isso. E quando eu falo, a gente prega para a igreja, qualquer pregador prega para a igreja, primeiro a palavra tem que cortar na gente, depois cortar nos outros. Então, primeiro o sermão sai para a gente, para depois servir para os outros. A gente precisa tomar muito cuidado no mundo que a gente vive hoje, irmãos. Nós vivemos num mundo de uma velocidade tremenda das coisas. Muito rápido. Se acontecer agora, se Israel atacar lá igual atacou, né, o Irã, se o Hezbollah explodir uma bomba lá não sei aonde, se acontecer um roubo em São Paulo, a gente aqui em Itaperuna, no interior do estado, a gente sabe em poucos segundos, porque logo alguém coloca isso na internet. É verdade ou não é? Rapidamente nós sabemos, irmãos. Rapidamente. É rádio, é TV, é internet. Ainda tem as câmeras de segurança das ruas, né, que falam as coisas, né, que contam também as novidades. Mas a notícia chega numa velocidade tremenda. E nós precisamos tomar cuidado. Por que isso, irmãos? Porque existem golpes que estão sendo colocados em prática todos os dias. Você quer ver uma coisa interessante?
Semana passada mandaram para mim um WhatsApp com a foto do meu filho e um número de celular diferente. Me pedindo para pagar, oi pai, tudo bem, não sei o quê. Eu já estou acostumado a ver essas coisas, eu levo na conversa, né? Oi filho, tudo jóia, está precisando de alguma coisa? Mas eu sei que não é meu filho, porque o número é diferente, e se o número tivesse trocado, ele teria me avisado. Ele não faria diferente. E aí, dei corda. Dá para o senhor pagar para mim um boleto aí de 1.800 e poucos reais? Falei, posso sim, passa para mim os dados. Aí ele passou para mim o nome da pessoa, o CPF, né, o Pix direitinho, aí eu fui lá e denunciei. Né? Fui lá e denunciei. É assim que a gente tem que fazer com essas coisas. Porque isso é golpe, irmãos. Isso é golpe. Cuidado. Esses dias atrás, acho que uns 20 dias ou mais um pouquinho, a nossa irmã Zilma falou que estavam usando o nome dela para pedir dinheiro. Não sei quem lembra disso aí. Ela falou que estavam usando o nome dela para pedir dinheiro. Então, cuidado, queridos. Cuidado, 90% do que está se noticiando, às vezes, na internet é mentira. Não tem base sólida. Cuidado, porque você pode cair num golpe ou você pode se comprometer com alguma coisa. Aí hoje eu estou lá em casa, numa boa, vindo para a escola dominical, meu celular, aparece um número de um código 62, se eu não me engano, lá para o sul do país, acho que é para o sul. 62. Você ganhou na loteria. Eu falei, cruz credo. Não sabe quem você mandou isso, não? É só você clicar embaixo para receber o seu dinheiro. Eu falei, primeiro eu não jogo. Como é que eu ganho uma coisa que eu não jogo? Vocês estão entendendo? Aí o curioso vai lá e clica. E aí vai ter problema. Irmãos, deixa eu molhar a garganta um pouquinho. A gente vive um tempo hoje de notícias mirabolantes e absurdas e mentirosas. Cuidado, cuidado para você não cair numa armadilha dessa, irmãos. Vou te dizer uma coisa, grave bem isso, escreva nas tábuas do seu coração, escreva aí na sua massa cinzenta aí, encefálica aí na massa branca, escreva na sua casa para você nunca esquecer isso. Nada cai do céu. A única coisa que caiu do céu, muito ruim, foi Satanás. Esse infeliz caiu do céu, foi expulso, foi jogado fora do céu. O que cai do céu, irmãos? Cuidado com isso, irmãos. Estão te oferecendo facilidade demais nas coisas. Para e pensa que tem algo errado. Cuidado. Não passe isso para frente. Não passe sem você ter certeza. Se alguém ligar para mim e falar assim, a Laila está com um problema assim, assim, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para Laila, está acontecendo alguma coisa com você? Se ela falar, não, acabou, morreu ali, eu que não vou passar isso. Aí vou avisar, cuidado, estão falando que a Laila está precisando disso, isso é mentira. Cuidado, irmãos, a gente precisa ser mais esperto nos dias de hoje. Cuidado com o que tem acontecido. Muita, mas muita prudência nos dias de hoje. A gente precisa viver com integridade. Integridade também é saber que o que nós estamos falando tem procedência. Tem procedência. Porque se eu falo algo improcedente, eu falto com a verdade e eu posso ser processado por isso. Então, cuidado. Nós precisamos ser cuidadosos. Já foi aquele tempo que alguém chegava e dizia assim, Heloísa, você está sabendo o que aconteceu com o Ivan? E aí Heloísa escuta, ouve com atenção tudo, e depois a Heloísa sai dali, encontra o Tiago e diz, Tiago, você não sabe o que o pastor me contou? Rapaz, o Ivan está numa situação difícil, aconteceu isso e isso. Isso já foi o tempo disso, porque hoje isso dá processo. E tudo que todo mundo está desejando hoje é ter uma oportunidade de processar alguém. Essa é a grande verdade. Por vezes até armam situações para criarem processos. É a realidade que a gente vive hoje. Então viva com integridade. Viver com integridade é viver com a verdade. Não divulgue, não compartilhe, não clique em coisas que não procedem. Pense bem, irmão, você é crente. Eu sou crente. Eu creio que crente não joga, não bebe, não fuma. Me desculpe quem pensa o contrário, né? Mas crente não bebe, não joga, não fuma. E não jogar é não comprar rifa. Entenda isso, que rifa é jogo. Tudo se aposta o mínimo para ganhar o máximo,
é jogo. E rifa está colocada como tem penalidade e é colocada como infração. E aí as pessoas ainda fazem dentro das igrejas isso hoje ainda. Para facilitar mais o negócio, falta integridade. Eu preciso ter uma vida íntegra. Caleb está ali agora, indo para a terra prometida, porque Caleb viveu uma vida íntegra com o Senhor. E a terceira coisa, nós precisamos aprender a confiar no poder da presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos confiar no poder de Deus, e aí a gente quer ver como Elias, o fogo cair, a gente quer ver o milagre acontecer, mas a gente não para pensar nesse poder da presença de Deus. Nós não estamos sós. Aonde você que é crente vai, Deus está com você. Pode não ter mais ninguém lá, mas o Senhor está ao seu lado. Caleb entendia isso, irmãos. Caleb não estava preocupado com gigante. Caleb não estava preocupado com fortaleza. Caleb não estava preocupado com as impossibilidades da vida. Caleb estava preocupado em que o Senhor estivesse com ele. E olha que coisa interessante, ele diz assim, até no livro de Josué também fala isso, né? Josué 14:12 diz assim: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Queridos, a presença do Senhor é algo maravilhoso e tremendo, queridos. Deus está conosco, queridos. Aonde você for, a presença do Senhor está. Você pode estar passando o momento mais difícil no seu trabalho. Corre para o banheiro, tranca a porta e clama o Senhor para você ver como é que aquele lugar vai ser cheio da presença de Deus. Vai lá para o almoxarifado, vai para um canto separado onde não tem ninguém, começa a clamar o Senhor, começa a orar ao Senhor. Você vai sentir uma presença, você vai sentir como se aquele lugar estivesse cheio, e você vai sair dali empoderado para enfrentar as dificuldades. O poder da presença de Deus, queridos, nos fortalece e nos faz perseverar contra os problemas. A gente precisa aprender essas coisas, queridos. Às vezes a gente só fica aprendendo, ai meu Deus do céu, se eu não for para um canto e falar em línguas, se eu não ajoelhar, e se eu não pular, der 3 pulinhos, se eu não ficar arrepiado. Não, querido. Se você for para um canto sozinho, sinceramente clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim nessa hora. Ah, rapaz, aquele lugar se enche da presença e da glória de Deus. Você se enche de alegria, você se enche de convicção, você se enche de perseverança, e você sai dali para vencer os obstáculos da vida. Então nós precisamos pegar essas 3 coisas com Caleb, queridos. Aprenda a viver integridade, a viver uma vida íntegra com o Senhor. Aprenda a buscar e a ter a presença de Deus com você, aonde você estiver. Aprenda também, a primeira coisa que nós falamos aqui, a você ter uma visão diferenciada, um referencial divino do que acontece, e não apenas humano. E você vai ver como é que as coisas vão mudar na sua vida. Como é que os problemas vão ser tratados de maneira diferente por você. Como é que você vai conseguir perseverar, e depois de um tempo, aí você vai estar como o Tiago disse aqui, igual Miriam com aquele tamborim, só batendo, cantando, comemorando e pulando, porque a vitória já chegou em nome de Jesus. Mas para isso, a gente precisa aprender essas coisas com Caleb. Caleb, aos seus 80 e tantos anos de idade, ele chega para Josué e diz: Josué, deixa eu ir para a terra que o Senhor me prometeu. Eu ainda estou com força para segurar a espada e expulsar os inimigos da terra. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quantas coisas ele já tinha passado, mas ele ainda estava com vigor para expulsar os inimigos, para perseverar e colher a promessa que Deus havia feito a ele. Deixa subir, quer pregar? Deixa ela vir. Ô glória! Ai, Senhor, chamando para o ministério, né? Ô bênção. Vai chamando para o altar. Glória a Deus. Então, querido, entenda isso.
Quero concluir com você sobre essa mensagem. Persevere, querido. Seja perseverante como Caleb, como Josué, querido. Não deixe que a maioria sua volta. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Não importa o que as estatísticas digam. Não importa o que falem por aí. Quem te prometeu é fiel para cumprir tudo. E Ele vai fazer acontecer. Eu creio nisso em nome de Jesus. E você? Amém? Glória a Deus.